A gente está de volta aqui em Octo e agora vamos falar sobre finanças. Afinal, é terça-feira, não é mesmo, Tanira Lebedev? É o dia de se planejar, né, de se Exatamente. organizar. Sem falar que estamos começando o mês. Sem falar que estamos começando o mês, quiçá o ano, né, Everton? O Everton Lopes, economista. O doutor Manisul. Doutor Manisul. Aqui, ó. Isso aí. Primeiro educador financeiro do Rio Grande do Sul, que honra. Autor do Economês para o Português, aqui do Seu Bolso no Divã. Estamos começando o ano, a gente pode dizer, né? O pessoal voltou de férias, gastou tudo, gastou o 13º, tomara que não, né? Quem foi esperto investiu, né? Na verdade, o 13º que a gente fala, bom, boa noite, né? Boa noite a todos. O 13º, normalmente as pessoas acabam gastando lá pelo 6º, 7º mês, porque pede antecipação. Em janeiro do mês do ano anterior. E muita gente acaba gastando antes. Mas, na verdade, aqui no Brasil, o ano começa depois do Carnaval. E não sei por que motivo, mas infelizmente acaba começando depois do Carnaval. Primeiro vamos apresentar esse personagem, né, Everton? É o doutor, É doutor muito das legal aqui, ó. finanças. O doutor tem um brasão aqui, ó. Olha aí. Dá pra Como é que pegar surgiu aqui. esse personagem? Ele surgiu da seguinte forma, eu sempre vivi entre o Sovina e o Perdulário. Sabem o que é isso, né? O Sovina é o gastador, aliás, desculpe, é o pão duro, e o Perdulário é aquele gastador. Então, como eu vivi a minha vida inteira entre essas duas pessoas da família, eu acabei dizendo assim, não é isso que eu quero para mim. Quero viver de uma forma diferente, tanto do Perdulário, que é um gastador né, compulsivo, e aliás, tem nome, é uma doença. O consumidor compulsivo chama-se oniomania. Você que chamava Miguel Coelho. Não é Miguel, não. Beleza. Então, assim, ele chama-se oniomania, que é o consumista compulsivo. É uma doença, é diagnosticado isso no Hospital de Clínicas, inclusive, né? E o Perdulário, que era o gastador. Então, eu não queria nenhuma coisa nem outra, assim, porque eu tenho que aproveitar a vida de uma forma diferente. E as finanças estão dentro disso. Chegar num meio termo, assim, né? Usar os investimentos, né? A nosso favor. Sim, porque se vocês imaginem, e o telespectador também, diz assim, aquela pessoa que guarda muito dinheiro sem objetivo nenhum, sem aproveitar, sofre tanto quanto aquela que está totalmente endividada. Certo. Infelizmente. Poupança, que todo mundo coloca o dinheiro todo na poupança, É um né? investimento bem conservador, Exato. né? E que não é a melhor jogada no momento, Hoje nós né? temos investimentos que podem ultrapassar em 50% o rendimento da poupança. Deve ter tido Tesouro, muita né? retirada Tesouro direto. na poupança, da poupança nos Foi um dos últimos maiores, tempos, né? no início deste ano agora, de 2016, foi um dos maiores momentos assim de retirada de dinheiro da poupança. E não para gastar, mas para mudar de investimento, mudar de carteira. Também. Mas as pessoas estão assim, porque na verdade a poupança hoje, né, está perdendo para a inflação disparado. Então, Com as taxas do jeito que estão, né? é verdade. E muitas estão tirando dinheiro porque precisam, né? Normalmente janeiro, fevereiro, março é um período onde as pessoas tiram dinheiro para pagar as suas dívidas. Porque, como eu disse, começa em março, mas quer Material começar... escolar, E, doutor, IPVA, aqui em tudo Octo, aquilo, né? a gente é muito colaborativo, então a gente Sim, pede sim. a tua pergunta pro doutor, pode falar sobre finanças pessoais, sobre imposto de renda, que a gente vai falar daqui a pouco. Eu sou um cara que não entendo nada de imposto de renda, ele vai conseguir nos ajudar aqui. Então manda a tua pergunta pro WhatsApp 95994221 ou no nosso Facebook, Twitter, Instagram ou em qualquer rede social de Octo. Tem que aproveitar a consulta, né, Miguel? Já que o doutor está aqui. É verdade. É caro, hein? Então, quanto é que vocês acham para trazer esse cara aqui? Everton, já que a gente está falando de investimento, letras de... Cadê o nomezinho? Letras de Aqui, câmbio. LCI, letras do crédito imobiliário, do letras de crédito agropecuário. agronegócio, do Esse agronegócio. é um bom investimento. no E ele momento. tem uma vantagem diferente das outros investimentos. Ele não tem imposto de renda. Não tem o imposto de renda. Então, assim, ó, eu verifico da seguinte forma quando se fala de investimento. Primeiro, assim, ó, bom, primeiro eu queria aproveitar já os telespectadores e dizer assim, ó, existem duas regras fundamentais nas finanças pessoais. Apenas duas. Bastava essas duas, acabou, não precisa mais nada. Resolvido. Certo? Primeiro, gaste menos do que você ganha, investindo bem a diferença. E sabe qual é a regra número 2? Viva! Não, jamais esqueça a regra número 1. Jamais esqueça, porque não esquecendo essa regra, e eu digo isso não é à toa o jamais esqueça. Mas como é difícil, né, hoje em dia, com tudo subindo, com a inflação do jeito que está, a gente gastar menos que a gente ganha, porque normalmente o nosso, quando existe um aumento do salário, o aumento não é real, né? Então como é que a gente balanceia tudo isso? Esse ano que deve ser um ano de retração, também os preços devem subir em geral e os salários não devem acompanhar isso, né? É verdade. É que na verdade, assim, as pessoas acabam confundindo muito as coisas. Então, renda, né, salário, é aquilo que entra no bolso da gente. Então, a gente precisaria viver
uma sugestão, né? Eu costumo dizer 60, 30, 10. Então, 60% daquilo que você realmente ganhou, o líquido do seu dinheiro, ou seja, a forma Importante falar do líquido, né? Do líquido, do líquido. Eu falo do líquido. O bruto não adianta, eu ganho tantos mil por mês, mas o líquido é tanto que vale. Claro. Então, 60% para pagar as suas despesas normais. Vocês podem dizer, mas esse cara tá louco, tá doente. Não, olha só, veja bem. 60% para suas despesas normais. 30% para complementação da sua vida. Você precisa viver com qualidade de vida. Dá um exemplo de complementação da vida. Uma academia, uma aula de inglês, um show dos Rolling Stones amanhã. Mas o salário então desse cara tá alto. Não, mas olha só, veja bem, ó. Aí foi bom tu ter colocado isso, Miguel, porque a gente coloca o seguinte, ó. Por exemplo, as pessoas não se planejam. Já vou falar dos outros 10%, tá? Então as pessoas não se planejam. Por exemplo, IPTU, IPVA, que agora, meses retrasados, as pessoas pagaram com desconto. Se tu paga à vista, exatamente, tem o desconto. Se tu pagar à vista. Mas vamos mais longe, vamos planejar. E não é difícil. Vamos supor que a pessoa tenha um IPVA de R$ 1.200. Só para exemplificar o cálculo. Se ela incluir no seu orçamento R$ 100 por mês, no final do ano ela já tem os 1.200, aproveita o desconto. Mais um jurinho pequenininho, dependendo da aplicação. Eu não nem estou considerando isso, mas chegou no final do ano, tem os 1.200, faz isso com IPTU, faz isso com IPVA. Eu que sou economista, faço isso com o Conselho de Economia. Ele está de jaleco, mas ele é um economista, doutor Monesul. Sim, doutor Monesul. Então, assim, ó, e por que eu digo isso? A grande dificuldade das pessoas em se planejarem é exatamente pelo fato. Conta de luz vem à conta, né? A luz vem à conta, o telefone vem à conta. Agora, combustível, balada... Não tira a balada. Não. E aí, não, Miguel, e aí agora eu quero fazer um alerta, inclusive para o público, né, que é um público jovem. Público jovem. Não, nosso público jovem é assim, quem pensa jovem, não é somente o jovem. É verdade. Pensa jovem. Eu tenho 54 anos e me sinto muito jovem. Tu é Mick Jagger, assim, vou parar de falar Rolling Stones, mas é por aí. Então, assim, ó, pensem bem, ó. Balada, por exemplo, Miguel. Tu vai pra balada, tu gasta lá, sei lá, 100, 200 reais por fim de semana, inclui isso no teu orçamento. Claro. Ele tem que estar ali. Se ele não tiver... As pequenas despesas são o grande vilão do orçamento. E por isso que as pessoas se perdem. Então, só para concluir, se luz, telefone, tu tem a conta, tu enxerga, a luz veio mais alta, nossa, eu preciso controlar a luz, subiu muito. Agora tu foi lá, gastou aqui, gastou ali, não anotou. Não anotou. O famoso custo fixo, tu te perdeu. Não faz aquela planilha. A gente não tem esse hábito de planejar, né? É um problema do brasileiro, do latino. O gaúcho em si, ele é mais planejador do que o resto dos brasileiros. Mas ainda se tem essa dificuldade. Tanto é que se vocês verificarem as pesquisas de SPC, Serasa e entre outros, comércio, 60% das pessoas estão com algum tipo de endividamento. E dinheiro é um tabu ainda, não é, Everton? Até assim na questão de negociar um salário ou de... negociar um preço. Difícil de conversar, né, sobre dinheiro. Né? É porque, exatamente, as pessoas fogem, né? Principalmente quando estão endividadas. Então, eu até brinquei antes de começar o programa, tem aquele ditado do cantor, que eu me esqueci o nome ainda. Não me lembrei do nome dele ainda, mas ele sempre disse assim, ó, pior que o fim do mundo é o fim do mês. As pessoas têm essa preocupação de que, ou aquele negócio assim, será que o mês vai aguentar até o fim do meu salário? Mas aí acaba no famoso cartão de crédito, né? Boa pergunta. E aí, emenda com a minha pergunta, os juros são uma armadilha também, né? São inacreditáveis os juros do cartão de crédito. Só dizer para vocês, hoje o cartão de crédito e o cheque especial estão na faixa de 12% a 14% ao mês. De juros. De juros. Composto, né? Agora eu quero facilitar o cálculo para o telespectador. Vamos supor que fosse 10%. Em 7 meses, dobrou a dívida. Imaginem, poxa, por que a gente insiste? Eu sempre digo assim, ó, cartão de crédito tem limite? Tem. Cheque especial tem limite? Tem. Nós temos limite? Temos, né? Mas por que a gente só usa o deles? É verdade. Não podemos. Então, assim, ó, na verdade, as pessoas, 12% ao mês, 14%, isso passa de 300% ao ano. E isso numa aplicação tu não ganha num ano, investindo individualmente, importante. Né? E esse gap aí que as pessoas não percebem. Ao se endividar, pagam 10% ao mês. Não, infelizmente, às vezes a gente tem o cartão de crédito coloca pagamento mínimo. E isso daí é a pior coisa que a pessoa pode fazer. Você tem o cartão de crédito de R$700, pagamento mínimo de 70, você está deixando de pagar 630, que vai ter essa porcentagem. E eu vou dizer uma coisa importante, ó, administrar as finanças pessoais não depende de quanto a gente ganha no final de cada mês, e sim como a gente administra o entra e sai desse dinheiro. Então, o cartão de crédito tem que ser pago a fatura totalmente. Cheque especial, eu nem consideraria, mas se tiver, se usar, o mínimo possível, pelo menos para
né, não pagar juros tão alto. E é uma boa ter um cartão de crédito? Claro que aumenta o orçamento virtual aquele, mas se puder não usar, ou tem alguma vantagem em usar, mesmo se eu puder fazer aquela compra à vista no débito? O crédito por si só é uma antecipação de receita. Certo? Então, assim, cartão de crédito é um instrumento de crédito excelente, desde que a gente saiba usar. Sabendo usar, não vejo problema nenhum na utilização do cartão de crédito. Porque às vezes a gente pode, né, aproveitar alguns momentos. Parcelamento, de promoção, né? E falando em promoção, é uma coisa importante que eu gostaria de falar para vocês, e para os telespectadores. Compre o que precisa, quando precisa e não só porque está na promoção. Nós tivemos há pouco tempo, aí, a semana retrasada, passada, o Liquida Porto Alegre, né? Excelente na hora de comprar. Pode comprar. Se tiver precisando. A economia é um cobertor curto. Tapou a cabeça, destapa os pés. A pessoa tem que saber. E hoje em dia a gente tem a facilidade de tantos aplicativos, né? Não sei se o senhor conhece algum de facilidade para o pessoal economizar. Tem números, né? E foi bom tu colocar isso aí. Cada vez que a gente fala, a gente surge um assunto. Eu gosto de falar dos 3 P's. Tem várias regrinhas aí. Gírias aí, ó. Tem os 3 P's. Poupe, pesquise e pechinche. Muito bem. Chegou o Lucas aqui, ó. Lucas, como é que tá, Lucas? Com licença, gente. Fica à vontade. Por favor. É que a gente vai pro Octa no grupo, porque o Fernando Muniz, ele tem uma colaboração pro papo que a gente está tendo aqui. Vamos lá. E aí, Fernando? Bom, a colaboração, primeiro eu vou falar aqui da questão do salário mínimo estadual, que foi votado hoje, foi aprovado aí na Assembleia Legislativa do Estado. Foi uma proposta aí já do governo do Estado, ou seja, vai ser aprovado pelo governador, sancionada depois, e a correção ficou em 9,6% do salário, ou seja, 1% abaixo da inflação aí de 2015, que ficou em 10,6%. Lembrando que o salário mínimo nacional foi corrigido em 11,6%, ou seja, 1% acima da inflação. A gente fala tanto de inflação, de diminuir ou não, mas isso significa se o salário teve então uma correção justa aí com o aumento dos preços em média aí no ano passado, ou seja, quem recebe a partir do salário mínimo estadual vai ter uma diminuição na prática, né, de seu salário em 1% agora em 2016. É mais de 1 milhão de pessoas que recebem o salário mínimo aqui estadual e ainda falta a sanção do governador José Ivo Sartori, que certamente vai dar, porque foi uma proposta do próprio governo estadual e a partir disso, quando for publicada a lei, o salário vai ser retroativo desde a partir de fevereiro. Então, vamos receber aí essa correção retroativa. E na verdade, eu pergunto aí pro Everton, como é que as pessoas fazem para ajustar esse salário? Porque, querendo ou não, os preços de quase tudo, a gasolina hoje aumentou o preço, então como é que conseguem ajustar o salário que, na verdade, acaba perdendo um pouco o poder de compra aí nessa nova realidade? Everton, como é que a gente faz isso? Aí realmente fica um pouco complicado. Antes do senhor responder, só deixa eu chamar assim, o Fernando Muniz colaborou de dentro aqui do grupo, um dos tentáculos de Octa. Mas vocês também podem colaborar através do nosso WhatsApp ou através das nossas redes. Nosso WhatsApp é 9599-4221 ou através da hashtag outra coisa. Em qualquer uma das redes sociais a gente pode repercutir a pergunta de vocês aqui com o pessoal. Doutor Money, vou deixar vocês, perdão por interromper, não, mas só para chamar mais a colaboração, porque a brincadeirinha aqui em Octa é essa mesmo. Por favor. Obrigado, doutor. Segue o papo aí. Bom, respondendo então a pergunta, realmente, se a gente fizer um retrospecto, desde o ano passado, início de 2015, nós tivemos o tarifaço do governo federal. Sim. Né, que tinha os preços administrados represados, a presidente na época disse assim, não vamos subir a luz, ela tem subido até agora, né? Continua subindo. Então, subiu gasolina, subiu energia. Subiu tudo. Subiu tudo. Na verdade, se a gente olhar, e ele falou sobre o salário mínimo, eu já vou comentar isso, as pessoas acabam, cada um de nós, qualquer um de nós, cada um tem a sua própria inflação. Porque tu tens a tua cesta de consumo, tu tens a tua, eu tenho a minha. Então, dependendo do geral, produto, né? Dependendo do produto que nós estamos comprando, nós estamos gerando o nosso... temos a nossa própria inflação, nós temos. Então, assim, hoje em dia fica muito difícil, com todos esses aumentos agora, este ano tivemos também o pacote do governo Sartori, hoje subiu novamente a gasolina, o ICM, né? Deixa eu fazer uma pergunta depois sobre isso. Então, isso aí fica muito difícil. A resposta até seria simples. Se as pessoas se planejassem, a resposta seria simples. Qual seria a resposta? Viva a sua realidade financeira. Ou seja, se eu ganho 1.000, eu tenho líquido, eu tenho que viver com 900.
Os 10% daquele que eu não tinha falado, exatamente. Né? Então, eu vivo com 900. É complicado, é difícil? Bom, então vamos arranjar um plano B, vamos trabalhar em outra coisa, vamos fazer outra coisa, vender outra coisa qualquer, né? Para poder aumentar. Bom, se eu ganho 5 mil não dá, o problema é que às vezes, e infelizmente, os limites de cartão de crédito, de cheque especial, se tu ganha 5 mil, eles te dão 5 de cartão de crédito e 5 de cheque especial. E mais aí 5 aí tu acha que tem 15. É aquele dinheiro virtual, aquela ilusão, né? E aí tu acha que tem 15. Que o poder aquisitivo aumentou. Aumentou, né? Mas Pois a gente está passando agora aqui no... E aí eu quero fazer só uma advertência, claro. como o Dr. Manensul. Acho que é assim, ó. Aqui, ó. Cheque especial e cartão de crédito fazem mal à sua saúde financeira. Então tem que ter muito cuidado ao utilizá-los. Okay? Não, perfeito. A gente está passando aqui no Estado por um pequeno problema que às vezes o governo do Estado não consegue pagar o salário integral do seu servidor. Vamos dizer que o servidor ganhe X e ele está recebendo 1/3 desse X. Como é que ele faz para se manter nesses dias? Por exemplo, vai receber somente no dia 10? O que ele faz, né? E acabar lançando mão dessas facilidades, né? Do crédito e do cheque especial, né? Eu acredito que teremos aí uma legião de alguns endividados, porque realmente, né, tem mês que nós tivemos aí, acho que 3 meses ao longo do governo que teve parcelamento. Então, e temos esse mês também. Esse mês teve. Então, como o funcionário público fica sabendo muito em cima, ele não tem tempo de se planejar. Então, assim, as contas vêm. A luz veio, o telefone veio, a prestação do carro, a prestação do apartamento, o aluguel, o condomínio, seja lá o que a pessoa tem. Então, ela tem que priorizar. Perfeito. Então, ela tem que priorizar e aí, às vezes, é interessante, nesse momento, conversar. Principalmente quando ele é servidor público e tem o seu credor, ele tem que ir lá conversar para ver se, ele não está enganando ninguém, né? Está dito na mídia que o salário dele atrasou, então ele vai pagar, ele não está se negando a pagar. Então é importante uma negociação aí neste momento. Eu acho legal a gente falar agora sobre a tão difícil imposto de renda. O que mudou de alguns anos para cá, né, Tanira? Começou hoje, né? A Receita Federal começou a receber hoje. É importante lembrar que o último dia de abril cai num sábado, né? 29 de abril? Não, 29 de abril é o último dia. É uma sexta-feira, então 30, dia 31. menos lá para os retardatários, né, doutor? Os procrastinadores de plantão. E eu volto novamente a dizer uma coisa importante. Planejamento. Então, assim, eu faço muitos impostos de renda de muitas pessoas e a gente verifica que as pessoas dizem assim, eu não peguei o documento X ainda, não peguei não sei o que, não peguei. Gente, teve um ano inteiro para fazer isso. Inteirinho. Planejamento. Então, assim, eu aconselho aos telespectadores, a todos nós, peguem um envelope, escolham uma gaveta da sua casa e começa, isso aqui é dedutivo do imposto de renda, pum, bota ali dentro. No final do ano está tudo ali. O problema é que as pessoas se perdem, às vezes erros comuns do imposto de renda, erros de digitação, querem fazer com pressa para mandar de uma vez, mas não fizeram nem planejamento direito. Nos últimos 10 anos, nós tivemos uma defasagem de mais ou menos 63%. Ou seja... 63%? 63%. Se fosse feita a correção do imposto de renda, 63%. Hoje, até 28 mil e uns quebradinhos, que é quem está isento do imposto de renda. Isso que eu queria te perguntar também, da isenção. Até 28 mil. Mas, gente, olha só. Hoje, se alguém pagou... Porque assim, o dinheiro que está retido na fonte, para aqueles que têm retenção na fonte, é dinheiro pago para o imposto. Então, as pessoas fazem a declaração do imposto de renda, às vezes, né, dependendo da dedução, para restituir, mas tem gente que paga. Então, aquele que pagou, diz, eu paguei 2, 3 mil de imposto de renda. Não, pagou 2, 3 mil mais do que ficou retido. Exatamente. Pagou duas vezes. Na verdade, pagou. Infelizmente, aquele assalariado que é tributado na fonte, ele não tem muita saída, né? Não tem muita saída, infelizmente. Tem umas regras novas para autônomos, né? Que tem que declarar o CPF das pessoas que aumentaram a renda dele, ou seja, pacientes, clientes. Na verdade, o leão, ele está mais faminto, está mais feroz. Né, que novidade. Isso no Brasil. Não falei nenhuma novidade agora. Né? Então, assim, o que acontece é que agora, até para complementar isso que tu me perguntaste também, que até 2 anos atrás, 18 anos tinha que ter CPF, óbvio, né? Aí somos adultos, né? Aí o ano passado, 16 anos. Esse ano, uma novidade, 14 anos. Cada vez vindo. Então, assim, isso vocês estão verificando porque eles estão cercando de uma certa forma, e isso serve também para os profissionais liberais, por causa dos seus clientes, né? Porque está cercando. Então, assim, se eu declarei contigo alguma informação e tu declarou diferente, vai pegar nós dois. Alguém está errado.
Então, isso os profissionais liberais vão sofrer muito, porque às vezes havia uma certa, né, muitos profissionais acabam com recibo, sem recibo, aquela coisa toda, vai acabar dando problema seríssimo. Agora, tu falaste 10% do rendimento, né, para ser aplicado em alguma coisa. Foi quando... Diga. Claro que esses 10%, montante final, vai variar de acordo com o salário. E as pessoas às vezes podem ficar até intimidadas de chegar numa instituição e abrir uma carteira de investimento com 100 ou 200 reais por mês. Estou chutando. Boa pergunta. Qualquer dinheiro que for investido é um bom investimento. As pessoas não precisam se intimidar em começar a investir aos pouquinhos. Ou botar, em vez de botar no colchão? Eu brinco com uma coisa importante. Vocês conhecem o desafio 52 semanas? 52 Vocês já ouviram falar? Não. Então, assim, aquela pessoa, primeiro, assim, para fazer sobrar dinheiro, tem que primeiro enxugar as contas todas, né? Sair dos problemas financeiros. Bom, sobrou dinheiro todos os meses. Lembra do jamais esqueça a regra número 1? Sim. Tem que sobrar todo mês. Não pode esquecer disso. Não pode, esse mês sobrou 100, esse mês sobrou 200, esse mês que vem não sobrou nada. Aí pegou já os 300 aqui, teve que colocar. Então não pode. Tem que ser uma coisa disciplinada, organizada, para sobrar. É 100 só? Não tem problema. Mas é 100. Pior é não sobrar. Então, o desafio das 52 semanas que eu digo para as pessoas começarem a se disciplinar, primeira semana, começando o ano, vamos supor, mas pode começar em março, não tem problema. Primeira semana, R$1. Segunda, R$2. Terceira, R$3. Quarta, R$4. E assim sucessivamente. Ao final de um ano, tu tens R$1.378. Não, vou anotar isso agora. É sério? Sério? Claro, a gente fica pensando assim, mas não vou aplicar em nada. Veja bem, a orientação é para disciplinar a forma de juntar dinheiro. Então, e por que o desafio? Porque ele vai estar ali, num cofrinho, na tua frente, e tu, na primeira tentação, tu vai lá gastar. Então, é um desafio. É um desafio. Tem gente que, se conseguir fazer isso ao longo desse primeiro ano, sobe para 5. Claro, depende da sua renda, sobe para 2. E Pode multiplicar, em vez de ser 1, faz vezes 5 E veja bem, começou com 2, é 2, 4, 6, 8, claro que vai dar muito mais. Então, aí a gente consegue chegar numa coisa importante. Mas para fazer isso, tu não pode estar endividado. Não aconselho investimento para ninguém se estiver endividado. Pague suas contas mas do jeito que a gente está com essa mas crise, esse é um ponto bom, Miguel. Se eu tenho uma dívida com cartão de crédito, eu tenho dinheiro que eu estou pensando em aplicar em uma poupança, um LCI. Não. Primeiro, salda aquela dívida. Sabe qual é a justificativa do não? Vamos botar assim, ó, R$1.000. Eu devo R$1.000 no cartão e tenho esses R$1.000 para aplicar. Se eu aplicar R$1.000 na poupança, que é o pior investimento, eu vou ganhar R$5. Se eu deixar e aplicar aqui, eu vou deixar devendo R$1.000 no cartão de crédito e vou pagar 140. Então, qual é a vantagem de eu pagar R$140 de juros aqui para ganhar R$5 aqui? Então, primeiro... Então, não importa... Quita dívida zero, né? Quita a dívida. E eu vou dizer uma coisa importante, ó, existem dívidas boas e dívidas ruins. Será que é possível isso? Como assim? É possível. Todos nós somos, de uma forma ou de outra, endividados. Uma dívida boa seria um investimento num Não, uma dívida boa é assim, ó, tu não deve para CE? Devo muito. Todo mês nós devemos, todos os meses. Então, assim, dívidas boas são aquelas que a gente tem condições, que vem todo mês e que a gente tem condições de arcar. Porque assim, ó, se tu comprares determinado produto, e aí eu faço 3 perguntas. Eu preciso desse bem? Eu tenho dinheiro para comprar parceladamente e honrar esse investimento, essa compra? E tem que tomar muito cuidado com o parceladamente que o senhor falou, abrindo um pequeno parênteses, porque às vezes existe os juros dentro que às vezes é colocado naquela letrinha aqui. Mas foi sensacional uma coisa que tu disse. Nada desse negócio de 10 vezes sem juros, 5 vezes sem juros. Isso não existe. A remuneração do dinheiro no tempo é o juro. Então não existe 10 vezes sem juros. Se pegasse aquela parcela e colocasse no investimento de pior renda possível, tu ia estar ganhando um dinheirinho mínimo em vez de pagar aquela parcela. E aí eu quero resgatar até a pergunta do colega ali em relação ao poder de compra das pessoas, né? Então, o salário mínimo foi corrigido, só para responder, que eu acabei esquecendo, né? Por favor. Foi corrigido menos que a inflação. Que, aliás, a inflação do INPC não é a inflação real que nós vivemos dentro do supermercado. Então, ele perdeu muito mais.
Então, essa pessoa que está tendo esse reajuste, ou qualquer um de nós que tenha o seu reajuste anual por categoria, tem que fazer um malabarismo tremendo no seu salário, porque deixará de fazer algumas coisas para poder suprir outras. E como é que faz esse malabarismo difícil num tempo de crise? O que eu deixo de fazer? As coisas supérfluas, obviamente, mas por onde começar? Boa. Vou emendar. Como fala isso na mesa do café da manhã com a família? Porque são os pais, né, os funcionalismo público, que tem um salário parcelado, mas tem as crianças, tem os adolescentes que têm os desejos cada vez maiores e mais caros. Como engajar toda a família nesse planejamento? Ótimo. Doutor, eu estou chamando de doutor. É uma brincadeira, mas olha só. É que eu olho o jaleco e eu vou chamar de doutor, né? E eu nem tenho doutorado. Mas olha só, vocês fizeram duas intervenções importantíssimas. E eu vou dar, Miguel, prioridade à dama. Com certeza, na resposta. sempre. Então assim, como falar isso com a família, com as crianças? Eu só vou responder de uma forma. Não podemos criar nossos filhos como príncipes e princesas se não tivermos o tesouro do rei. Então, portanto... Verdade. Tem que ser ali, né? Então, se não tem, por isso. Às vezes as pessoas vão no supermercado, a criançada vai junto, mas paga no cartão, paga no cheque. Vai pagar como? Tem que pagar, né? Dinheiro virtual que a Thaís falou. Tem que explicar. E quando tu falou ali supérfluo, chegou a me doer o ouvido. É mesmo. E olha que eu nem sou otorrino, né? Pois Sou o doutor das finanças. Doutor das finanças. Mas assim, o que aconteceu ali? Não, pra mim, na minha opinião e no meu diagnóstico, não existe supérfluo. Existe o que tu necessita e o que tu não necessita. Ou o que tu precisa e o que tu não precisa. Preciso? Não preciso? E veja bem, esse negócio de precisa ou não precisa é muito relativo. Porque ela pode gostar de sapatos e isso para ela é importante. Então, assim, mas se ela tem condições, eu conheci uma pessoa que colecionava sapatos, uma mulher que colecionava sapatos. Bom, mas ela tinha condições disso e poderia comprar quantos sapatos quisesse. Era um hobby dela, sem problemas. O problema é quando isso se torna e cria um endividamento. Então, os valores são outros. Os teus valores podem ser um, o dela é outro, o meu é outro. Então, isso é importante. Isso é precisa ou não precisa. Então, eu não considero supérfluo. Claro, perfeito. Mas não deve ser um ano muito fácil, né, Everton? A gente consegue se planejar para esse ano. Estamos no comecinho, 1º dia de março. Que conselho te daria assim, para as próximas semanas, próximos dias? Né, fazer o imposto de renda, declarar o imposto de renda de uma vez. Isso tem tempo também. Né? Exato. Mas o quanto antes, melhor, né? Porque daí a restituição vem antes. Se tiver restituição, melhor. Aliás, até deixa eu fazer uma pergunta para eles. Investir a restituição é bom, né? Esse dinheiro que vem, já jogar... Se tiver dívida. Se tiver, tanto faz, tanto para dívida quanto para investimento. Ele deve acontecer já em 15 de junho, o primeiro lote já começa sempre em 15 de junho, se a pessoa tiver restituição. Eu gosto de querer deixar uma lembrança importante, que as pessoas às vezes dizem assim, eu vou deixar para a última semana ou para o último dia, porque eu tenho que pagar. Gente, quem tem que pagar pode fazer no dia 1º ou no dia 29, que vai pagar sempre no último dia. O pagamento do imposto, para quem tem a pagar, tanto faz fazer hoje, como fazer no dia 29, e eu não aconselho, porque o sistema fica pesado e fica difícil. Então assim, vai pagar no último dia igual, parcelado ou não, em uma vez ou em várias vezes, até 8 que pode, vai pagar no último dia. Então a pessoa tem que entender isso, não precisa correr, faça com calma. Mas agora eu vou te colocar numa enrascada, doutor. Vamos fazer aqui 3 tipos de valor. Vamos dizer, a pessoa que tem R$500, a pessoa que tem R$5.000 e a pessoa que tem R$50.000, sem ficar no muro. Onde que eu invisto R$500, onde que eu invisto R$5.000 e onde que eu invisto R$50.000? Então tá. Então, tu tem aqui, vou te dar aqui agora. Isso, então quanto, tá. Os 500 no máximo. Os 500, tá tudo bem, não tem problema. Eu vou te colocar na mesma cesta de quem tem 500 ou quem tem 50.000. Sabe por quê? Porque a primeira pergunta que eu vou te fazer é: qual a disponibilidade desse recurso? Porque não adianta tu me dizeres assim, que eu tenho R$100.000 se eu vou precisar daqui 30 dias. Isso é importante, porque cada investimento tem uma característica, né? Isso. O tempo de carência para resgate, do imposto de renda. Dentro daquela ideia do planejamento, para que eu quero investir esse dinheiro? Se é para umas férias daqui a um ano, ou se é para comprar um apartamento, ou se é para meu fundo, minha aposentadoria privada. Mas vamos dizer privada, que né? sem precisar. Tu entende assim? Então, bom, se tu não tem tempo nenhum, aí depende do recurso. Tu falou 500. Vamos falar 500, vamos dizer. 500 já dá para entrar no Tesouro Direto. Legal. R$200, né? Tu pode aplicar. Então já tá bacana. Tem que ir numa corretora, aquela coisa toda, mas tá bacana, pode fazer assim, certo? Legal. Agora, eu volto a dizer, então assim, tempo, né? A disponibilidade desse recurso,
do período que tu vai fazer. E se tu tem uma... E veja bem, ó, tu tá me dizendo que tem 500. Digamos que tu tivesse 1.000. Aí eu vou te perguntar, como é que está a tua vida pessoal, financeira, né? Tá tudo tranquilo, tá tudo em dia? Tu tem uma reserva financeira para imprevistos? Eles acontecem. E eu digo assim, ó, eu gosto de fazer até um parênteses, assim, eu pergunto assim, as pessoas têm seguro de vida? Tu tem seguro de vida? Não tenho. Tu tem carro? Não tenho. Não, tu tem carro? Não. Mas alguém que tenha carro. Aqui o Lucas tem carro. O Lucas tem carro. Lucas tem Não, tá. Mas alguém que tem, vamos fazer um exemplo fictício. Alguém que tenha carro, e acontece muito isso nas palestras que eu faço. O senhor tem carro? Isso, claro. Aí, ó. Então, mas tá tudo bem. Então, assim, mas isso não acontece comigo. Então, assim, ó, a pessoa tem carro, tem seguro do carro. Aí eu pergunto assim, tem seguro de vida? Não, não tem. Os parabéns. Seu carro vale mais que sua vida. Mas não acontece isso. Pra pensar, Mas é verdade. É verdade. Aí eu quero entrar no detalhe que tu colocaste, né? Então, assim, bom, se as tuas despesas todas estão, vamos para o investimento, se as tuas despesas todas estão tranquilas, está blindado, que eu chamo, está blindado, está tudo pago, tudo tranquilo, todo mês eu garanto, sem atraso. E realmente... eu tenho ainda uma reservinha. Por que eu falei do carro? Não foi do nada. Sim. Porque eu disse assim, ó, digamos que vamos bater aqui na madeira, se eu bater o carro e eu for o culpado, e eu não tiver uma reserva financeira, quem paga a franquia? O cartão de crédito? O cheque especial? O banco? O banco? Não pode. Então, tu tem que ter uma reserva financeira para pagar. Então, é preciso ter uma reserva financeira para imprevistos e ou investimentos. O fato dos meninos estarem sentados ali é que a gente tem que encerrar já, Exatamente. né? Já, que pena. Exatamente. Então, pena. deixa eu só retomar aquela pergunta. Última assim, pergunta. Uma última pergunta. O que fazer a partir de agora? Alguns passinhos, assim, depois de resolver o imposto de renda, declarar, como é que as pessoas podem se planejar? Bom, eu sugiro rapidamente, então, que elas parem, sentem e comecem a olhar as suas contas. Bote de um lado que deve, do outro lado que recebe, para poder ver onde é que pode cortar. Estamos num momento difícil, um momento de crise, onde não vai melhorar tão cedo, deve levar mais um ano ainda pela frente, e a gente precisa gastar menos do que a gente ganha. Lembrem das regras número 1 e número 2? Repete. Vou repetir então, regra número 1, Nessa agora. Nessa aqui, não tem problema. Regra número 1, gaste menos do que você ganha, investindo bem a diferença. Regra número 2, jamais esqueça a regra número 1. Doutor, se o pessoal de casa quiser te procurar, quais são as tuas redes, onde o pessoal pode te Bom, comprar, eu estou na rede social aí, o meu site é semrecomdinheiro.com.br. Ali tem alguns simuladores que as pessoas podem pegar gratuito, 0800. Legal. É 0800, né? A consulta é gratuita, como diz o ditado. E nas redes sociais, Everton AB Lopes. Mas aí é fácil, para me encontrar desses trajes, Everton Lopes vai ficar tranquilo.